Fala pessoal do Producast, tudo bem? Eduardo BM aqui. Então, hoje eu vou falar sobre como que eu organizo as minhas viagens dentro do Evernote, tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar é que é o seguinte, eu gosto de fazer tudo quando eu vou viajar. Então, eu gosto de pegar todas as informações, eu gosto de ir atrás, eu gosto de fechar passagem, eu gosto de ver os lugares, então eu gosto de fazer tudo por mim mesmo, tá? Eu não uso praticamente agência, nada assim. Então, para mim a viagem começa muito antes da propriamente dita viagem, né? Do dia da viagem, do tempo que você está lá, né? Então, acho que curtir esses momentos são muito legais, porque quando você vai para uma viagem, você já imagina o lugar, você já viu aquilo ali, então é muito legal. Então eu aproveito e eu faço muito isso, tá? Então, e eu acho que o Evernote é muito bom para fazer isso, e eu vou explicar aqui para vocês por que que eu acho que ele é ideal, tá bom? Primeiro passo, primeira coisa que eu faço, tá? A primeira coisa que eu tenho é a seguinte: se você tem uma ideia para viajar, por exemplo, para São Paulo, primeira coisa que eu faço, eu tenho aqui meu caderno Viagens, dentro do meu caderno eu coloco cidades, estados, países, sei lá, alguma coisa que tenha a ver com aquele lugar que eu quero viajar. Então, basicamente eu tenho aqui os lugares que eu fui, que eu quero ir. Então isso aqui é um repositório de informações, tá? Então, essa pilha minha chama Viagens. E segunda coisa que eu faço é criar esse caderno aqui que eu te falei, que eu estou falando, que o país, a cidade, ou um período que eu quero viajar, ou um país, ou um lugar. Então tá tudo certinho agendado aqui. E aí eu crio, o que eu faço? Tudo que eu pergunto para as pessoas, ou tudo que eu me informo, tudo que eu recebo de informação sobre aquele lugar, eu jogo para o inbox do Evernote, deixo lá, e aí quando eu for processar aquilo, eu vou jogar aqui para dentro do Evernote, tá? Então é assim que vai funcionando a minha rotina. Primeiro, é um repositório de um monte de informação mesmo, tá? Nada muito organizado, só evidentemente dentro da pasta que diz respeito àquela viagem, né? Então, eu faço isso. Aí, eu vou explicar agora um pouquinho, vou dar um exemplo aqui. Ó. Eu fiz uma viagem aqui em 2013, que eu fui para Orlando e Miami com a minha esposa. Então, o que a gente fez? A gente foi coletando aqui, ó, Orlando, 45 notas, e Miami, 23 notas. Então, a gente foi durante todo o período, então, por exemplo, aqui, Miami. Então, aqui, por exemplo, ó, um lugar que a gente queria ir, um guia que a gente descobriu por aí, sobre compras, vai amanhã fazer compras, lugares legais para você conhecer, alguns gift cards que a gente tinha de algumas lojas, onde pegar carro, reservar hotel, as passagens, com preços de diária. Então, assim, tudo isso aqui, eu já estou aqui com essa pastinha Miami que eu fui guardando aqui ao longo de um bom tempo aqui, que a gente foi trabalhando, tá? Aí, quando você tem isso daqui, já fizemos isso aqui em Miami, e aí a gente começou a fazer isso aqui também em Orlando. Então vamos lá para Orlando. Então a gente foi para Orlando. Aqui já é o roteiro. Então a gente vai para Orlando. Então Orlando, por exemplo, umas dicas de parque que eu peguei com um amigo que mandou, um caderno que saiu no Estadão, por exemplo, sobre a Disney. Aí algumas coisas de onde ficar, coisas pessoais, serviços. Aí aluguel em Orlando, que eu queria ficar em algum lugar para aluguel. Tinha uma amiga que queria umas coisas de enxoval para beber, a gente também viu uma matéria. Então, jantar com o pessoal da Disney, então shopping, alguns passeios legais para fazer. Então, da loja da Tommy, onde a gente queria comprar, onde ficava casa, se a gente queria alugar, unha para as mulheres, aí para os maridos que tem as mulheres, onde a gente podia fazer unha em faxineira, se você ficar numa casa, por exemplo, faxineiras que tem lá em Orlando, médicos, restaurantes, então onde ficava o Walmart mais próximo, informações de onde a gente precisava se cadastrar, ter cupom. Então, a gente foi juntando todas essas dicas aqui ao longo de muito tempo. E aí eu tenho um checklist que eu faço de toda a viagem. E aí depois que eu tenho tudo isso, eu pego esse checklist, que aqui no caso está aqui. Então eu crio esse roteiro, tá? Então eu coloco aqui antes da viagem, tudo que eu preciso fazer, um checklist de tudo que eu preciso fazer antes da viagem, tá? Ele é meio padrão, assim, tem que comprar dólar, tem que ver passaporte, tem que ver cartão, liberar cartão, remédio, tudo que você precisa fazer. E aí eu começo a pegar todas aquelas informações que estão
na pasta Miami Orlando, e eu vou vendo, montando o que a gente quer fazer. Eu queria nisso, queria naquele lugar, vamos ver onde fica. Então, outra coisa que eu faço, pego esses mapas. Então, depois que a gente define onde a gente quer ir, a gente começa, nesse caso a gente foi de carro. Então a gente colocou aqui, ó, de carro, a gente desceu de carro, depois fomos até Orlando e voltamos de carro. A gente queria parar em alguns lugares, então a gente fez tudo isso. Aí eu peguei os mapas dos lugares que a gente queria ir. Então aqui, por exemplo, eu queria ir de Orlando para um hotel onde ficava, o hotel qual a distância. Aí aqui, para ir para esse Green Village, Garden Village, onde fica da onde a gente estava no hotel. Então tudo certinho aqui, ó, do Orlando Premium Outlet. Então a gente monta todos esses vários aqui e aí a gente decide daqui o que vai dar para ir. Principalmente eu uso muito o Google Maps para saber a distância, tá? O que é mais próximo para montar o roteiro. Então você não vai para um lugar que é no sul, depois vai lá para o norte, depois vai lá para o nordeste, sei lá. Então eu procuro fazer coisas que estão próximas geograficamente, porque ser produtivo até nas viagens é importante, né? Você organiza isso na viagem, na pré-viagem, e para durante a viagem você economizar tempo e ganhar tempo, né? Então você imagina, eu poderia ter feito metade das coisas que eu fiz aqui se eu não fosse uma pessoa que tivesse isso muito bem organizada, né? Então, o que eu coloco aqui? Informações importantes. Então, eu estava com um chip da AT&T, então quanto tempo que daria um plano de dados que eu vi lá, o cartão, Global, o estacionamento. Então eu coloco tudo linkado aqui, ó. Tá lá na pasta já o estacionamento com o voucher, aonde fica. Então tudo com link, já direto para o próprio Evernote. Então, por exemplo, passagem, ó, a minha passagem já vai estar aqui direto com o bilhete que está tudo salvo aqui com as informações. Então isso aqui facilita num roteiro lógico, por cronologia, pela data do início até o fim, né? Então as primeiras coisas que eu tive que fazer: estacionar o carro lá em Guarulhos, fazer o check-in, onde eu ia pegar o carro lá em Miami, ó, quais são as dicas aonde descer, onde está o carro alugado em Miami, então tá aqui o recibo também. Então tudo isso aqui de uma forma que eu consiga muito claro aqui, ó, onde fica do aeroporto pro hotel, aí onde fica o hotel, seguro viagem, nossos dois, aí Orlando, os lugares que a gente queria ir, a gente começa a anotar, aí eu começo a fazer aqui basicamente o roteiro, ó, por datas, tá? Então, assim, chega no hotel, vai almoçar, papapá, onde a gente queria visitar, algumas lojas, aí onde é mais perto, a gente escolheu um jantar próximo do lugar, que a gente estava cansado no primeiro dia, aí no outro dia fomos pro shopping, depois eu tinha que fazer eu tinha marcado arrumar alguns produtos na Apple, então eu já aproveitei e fui na Toy US, que não tem mais, inclusive, né? E eu marquei lá um Genius Bar, tive que fazer algumas coisas, aí a gente voltou pro hotel, aí eu gravei um podcast direto lá dos Estados Unidos, que é a época que eu gravava o Happy Hour Tech. Aí a gente foi comer no Cheesecake Millennia. Aí algumas coisas pendentes que eu deixo anotado. Se sobrar tempo, já tem como pendente ir para esse lugar. Se sobrar alguma brecha durante o dia, ou se algum compromisso nesse furar, não der para fazer, a gente resolve não fazer. Então eu sempre busco algumas pendências aqui, deixar como backup, né? Aí na quinta-feira também, passamos uma manhã na Universal, depois a gente quis comer aqui no City Walk, aí fomos jantar no Hard Rock, aí a gente tinha um Circo de Soleil à noite, o voucher também estava aqui, tá tudo certinho o voucher pra gente assistir o episódio, assistir lá o episódio que a gente teve. Então, isso aqui começa a me dar uma tranquilidade que eu sei que eu vou fazer na quinta-feira isso daqui, na sexta-feira isso daqui, ó, fomos Downtown Disney também, então o mapa da Disney quando eu estiver lá, o voucher que a gente assistiu o Circo de Soleil à noite, então fomos a pé na International Drive de manhã, curtir, então aí a gente ia para amanhã cedo acordar para Miami, então acordar a tal hora, passamos no shopping no Sawgrass na hora de ir para Orlando, passamos o dia lá, aí o que a gente queria fazer lá, então Sawgrass, onde pegar o cupom de desconto, de gift, então já algumas dicas que eu peguei também na internet sobre gift card, aí chegando em Miami, então quer aproveitar a localização do hotel, aí a Best Buy que tem do lado, a rota para ir para lá, e a gente queria ir numa Target que tinha na frente da Best Buy, então a gente pesquisou tudo isso antes, então a gente já sabia isso, então a gente deixou uma brechinha aqui na noite, a gente não tinha definido o que fazer, aí o hotel era muito bom que a gente foi, então a gente chegou tarde na sexta-feira, ia curtir o hotel durante o dia. Aí no domingo fomos para um outro shopping, fomos no outro Cheesecake Factory, no Ventura Mall. Aí mais coisa aqui também, fomos para um outro hotel aqui na segunda-feira, trocamos de hotel. Então tudo isso daqui é reserva do outro hotel. Então
terça-feira, acordar, ir para o aeroporto e vir embora. Lugares para conhecer, se a gente sobrasse tempo, teria mais esses lugares. Lista de compra das pessoas que pediram coisas para comprar, coisas nossas. Jogos dos meus filhos para comprar, uma ideia de custo e o que comprar no free shop na volta. Então, pessoal, então é isso. É uma dica rápida aí, um vídeo para não ficar muito longo, né? Acho que deu para entender um pouco como que funciona aí toda a minha gestão das minhas viagens, né? Vamos dizer assim, né? Então, fica aí a dica, tá? E aproveita e curta aí quem está assistindo pelo YouTube, né? O nosso canal. Quem não está, se inscreva, é só procurar por Producast. Quem não conhece nosso trabalho, a gente tem um podcast semanal com dicas de produtividade, você acha em producast.com.br, então vá lá, ouça nossos episódios, nossas dicas, e eu não conheço ninguém que chegou em um lugar de destaque, alguém lá em cima que não seja produtivo, tá? Então a primeira parte de você ser produtivo é você se conscientizar e agir. Então vem nessa que a gente te ajuda, beleza? Então é isso aí, até mais, fique com Deus aí.